E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Dá um like aí, se inscreva no canal. Eu sou Davidson Abreu, escritor, e hoje a gente vai bater um papo sobre a insuportável narrativa de guerra racial. Fora a guerra religiosa, a guerra de gênero, guerra de classe, a velha narrativa da guerra racial, que graças a Deus não vem mais pegando como antes, onde todo mundo engolia e não tinha como responder. Graças a Deus aí, novos pensamentos, ou pensamentos antes sufocados, e com a ajuda das redes sociais, podemos debater esse assunto, às vezes com questionamentos antipáticos e meio até entendidos como grosseiro, mas em busca da verdade. Estava eu assistindo o Morning Show e estava lá o tal de José Júnior, do Afro Reggae, batendo naquela tecla lá que o jovem negro favelado está sendo exterminado nas favelas. Ele usa a palavra genocídio. Primeiro que já é contra tudo o que diz essa palavra genocídio. É a mesma coisa que as pessoas te xingam de fascista sem saber o que foi o movimento político fascista. O utilizam como um xingamento. Então acham uma palavra chocante e utilizam ela ali de alguma forma para chamar a atenção. No decorrer do debate, até com Adrilles, ele vai jogando a culpa dessas mortes para a polícia. E ele mesmo assume, quando confrontado, que a polícia foi uma das primeiras instituições no Brasil a colocar o negro nos mais altos cargos, nos cargos de comando, porque ele foi questionado pelo Adrilles. Mas você está falando então que a polícia que tá matando, mas a polícia tem muitos negros, a maioria das polícias são negros, pardos, e pobres também. Aí ele até entrou nessa e concordou, que por causa dos altos cargos de comando, há sim coronéis. Aí ele, ainda questionado, ele mesmo se atrapalha dizendo, não, mas quem manda eles? Querendo dizer que o comando da polícia vai lá e manda exterminar, como se todo mundo, hoje nós vamos sair de manhã, vamos numa favela e vamos matar jovens pobres e negros. O maior absurdo, a questão ela é social. Obviamente, devido à época da escravidão, de como foi feito a abolição, a maioria das favelas, há muito mais negros, pardos, do que brancos. Mas isso daí é uma questão social e não uma guerra racial. Ninguém sai lá com essa intenção de matar. Foi questionado sobre a redução dos homicídios e ele, sem dados nenhum, nem sequer tinha o dado dessa redução de homicídios, veio falar que não, que só parou de morrer branco, que os negros continuam morrendo mais até, que ele quis dizer nas entrelinhas. O maior absurdo, porque joga palavras ao vento sem o maior número de dados. E é uma questão muito antipática de se falar, de perguntar, e que pega mal. Para quem diz que essas mortes, esses assassinatos do jovem, do negro, do pobre, que é verdade, são as maiores vítimas, sim, mas por questões sociais e não questões raciais. Isso é matemática pura. Se no local onde existem mais negros, mais pardos e há um número maior de crimes de violência, de homicídios, as vítimas serão mais os negros, mais os pardos. Isso é uma questão de desigualdade social que tem uma origem histórica. Não como é que ele coloca ali, como se os brancos, por questões raciais, saíssem lá para exterminar negros. E como ele não conseguiu dizer que a polícia branca vai lá e mata, ele quis dizer que os comandantes brancos que vão lá e mandam os subordinados negros irem lá e fazer esse extermínio. Isso é uma coisa do outro mundo, esse cara falar uma asneira dessa. Agora, quanto à questão antipática que eu falei há pouco, seria então, faça uma estatística da cor de quem cometeu esses homicídios. Obviamente do que se tem os dados. E verá que também, por causa de uma questão social, por causa de uma questão de violência, que também aquele que mata, em muitas vezes,
também é o negro, também é o pardo, e o branco também, mas a questão é proporcional, por causa principalmente do crime organizado, de quem está envolvido com crime. E não querer botar essa pecha aí de que vivemos uma guerra racial, que esses cretinos que aumentam essa violência, que causam essa desgraça. É óbvio que existe racismo, é óbvio que existem pessoas racistas capazes dos maiores absurdos, mas não essa narrativa de extermínio racial, um absurdo sem dado nenhum, só da cabeça desse maluco, meu. Eu tenho vários comandantes que são negros, são ótimos profissionais, temos atletas, temos escritores, desde o início da abolição, os irmãos Rebouças aí, engenheiros negros, poetas, artistas, escritores negros, aí de mais de 2 séculos. Então não vem com essa história maluca. Entenda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Questão social, questão desse débito. Isso existe esse desequilíbrio. Existe esse desequilíbrio. Mas não botar essa pecha aí que a polícia ou que o próprio branco, ou seja lá, quem for ali, sai com essa intenção. Fica jogando essas ideias aí fica botando um contra o outro. É dividir para conquistar. Isso daí sempre fazem. Quando não é luta de classe, quando é luta religiosa, é luta de gênero, ficam inventando essas maluquices aí. Eu detesto esses idiotas aí. Um abraço.